Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 1º de abril de 2025, terça-feira. Uma carta escrita com o Espírito de Deus vivo, Maria e o Espírito Santo. Estimados irmãos e irmãs, entre os vários meios através dos quais o Espírito Santo realiza sua obra de santificação na Igreja, palavra de Deus, sacramentos, oração, há um em particular que toca profundamente no meu coração, que é a piedade mariana, a devoção a Nossa Senhora. Na tradição católica existe esse lema, esse ditado, que eu aprecio muito: ad Jesum per Maria, isto é, a Jesus por meio de Maria. Nossa Senhora mostra-nos Jesus, ela abre-nos as portas sempre. Nossa Senhora é a mãe que nos conduz pela mão até Jesus. Nossa Senhora nunca se indica a si mesma, Nossa Senhora indica sempre a seu Filho Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. E esta é a piedade mariana, a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. São Paulo define a comunidade cristã como uma carta de Cristo, redigida por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, segundo a Coríntios 3:3. Como primeira discípula e figura da Igreja, Maria é também uma carta escrita com o Espírito de Deus vivo. Precisamente por isso ela pode ser conhecida e lida por todos os homens, segundo a Coríntios 3:2. Até por quem não sabe ler livros de teologia, por aqueles pequeninos aos quais Jesus diz que são revelados os mistérios do reino escondidos aos sábios. Mateus 11:25. Dizendo seu sim, quando Maria aceita e diz ao anjo, sim, que se faça a vontade do Senhor, e aceita ser a mãe de Jesus, é como se Maria dissesse a Deus: eis-me aqui, sou uma tábua onde escrever, que o escritor escreva o que quiser, que o Senhor de tudo faça de mim o que quiser. Naquele tempo costumava-se escrever em tábuas de cera. Hoje diríamos que Maria se oferece como uma página branca na qual o Senhor pode escrever o que quiser. O sim de Maria ao anjo, escreveu um conhecido exegeta, representa o ápice de todo o comportamento religioso diante de Deus, pois exprime de maneira mais elevada a disponibilidade passiva unida à prontidão ativa, o vazio mais profundo acompanhado da maior plenitude. Eis, pois, como a Mãe de Deus é instrumento do Espírito Santo na sua obra de santificação, no meio da profusão interminável de palavras ditas e escritas sobre Deus, sobre a Igreja e sobre a santidade, que pouquíssimos ou ninguém consegue ler e compreender na íntegra, ela sugere-nos apenas duas palavras, que todos, até os mais simples, podem pronunciar em qualquer ocasião: eis-me aqui e fia-te. Maria é aquela que disse sim ao Senhor e com seu exemplo e a sua intercessão nos impele a dizer também o nosso sim a Ele, todas as vezes que nos encontramos diante de uma obediência a cumprir ou uma provação a superar. Em cada época de sua história, mas em particular neste momento, a Igreja encontra-se na situação em que estava a comunidade cristã depois da ascensão de Jesus ao céu. Deve pregar o Evangelho a todas as nações, mas está à espera da força do alto para poder fazer. E não esqueçamos que naquele momento, como lemos nos Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam reunidos em volta de Maria, a mãe de Jesus. Atos 1:14. É verdade que havia também outras mulheres com ela no cenáculo, mas a sua presença é diferente e única entre todas. Entre ela e o Espírito Santo existe um vínculo singular e eternamente indestrutível, que é a própria pessoa de Cristo, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, como recitamos no Credo. O evangelista Lucas realça deliberadamente a correspondência entre a vinda do Espírito Santo sobre Maria na Anunciação e a sua vinda sobre os discípulos no Pentecostes, usando algumas expressões idênticas em ambos os casos. Numa de suas orações, São Francisco de Assis saúda a Virgem como filha e serva do Rei Altíssimo, o Pai Celeste, Mãe do Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo. Não se poderia explicar com palavras mais simples a relação singular de Maria com a Trindade. Com todas as imagens, nem sequer esta de esposa do Espírito Santo deve ser absolutizada, mas tomada pela medida de verdade que contém, e é uma verdade muito bela. Ela é a esposa, mas antes ainda é a discípula do Espírito Santo. Esposa e discípula, aprendamos com ela a ser dóceis às inspirações do Espírito, sobretudo quando ele sugere
que nos levantemos apressadamente para ir ajudar alguém que precisa de nós, como ela fez imediatamente depois que o anjo a deixou. A Jesus por Maria. Lembre-se sempre, qualquer tribulação, por mais difícil que seja, sempre será vencida pela confiança que nós devemos ter na bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, nossa Mãe, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor, graças a Deus. Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viajantes, mas é difícil sempre andar. Fizeste longa caminhada para servir a Isabel, sabendo-te de Deus morada, após teu sim a Gabriel. Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viajantes, mas é difícil sempre andar. Depois de dura caminhada para a cidade de Belém, não encontraste lá pousada, mandaram-te passar além. Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viajantes, mas é difícil sempre andar. Humilde foi a caminhada em companhia de Jesus, quando pregava sem parada, levando aos homens sua luz. Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viajantes, mas é difícil sempre andar.